Tudo bem, pessoal? Bom dia, tudo bem, beleza? Vamos então seguir aí com a programação? Vamos falar um pouquinho sobre orientação a objetos? A gente já teve os primeiros contatos aí, né, com o .NET, vimos aí como é que cria variáveis, estrutura condicional, a gente viu um pouquinho de loopings com o for, certo? Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre orientação a objetos, beleza? Vamos lá então. A gente vai abrir o Visual Studio, né? Carrega aí a nossa IDE favorita até o momento. E a gente vai criar um novo projeto, tá? Você pode clicar aqui ó, em Create a New Project. E a gente, por enquanto, vai continuar no console, tá? Mais pra frente a gente vai usar outros tipos de projetos. Então, vê se é o do .NET Core, lá, o suporte Linux. Pode avançar. E aqui a gente vai dar o nome do nosso projeto. Trabalhando. Eita, escrevi tudo errado. De novo. Com objeto. Podemos avançar. A versão que a gente usou nas últimas aulas, né? O 3.1. Ok. Create. Deixa ele criar o projeto pra gente. Tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Beleza. Então ele criou pra gente aqui com o nosso famoso Hello World. Vamos executar para ver se está tudo certo. F5. Tá aí, beleza. Então a gente vai entender as classes e esses staticus aqui, o main, beleza? Então vamos lá. Então a gente basicamente estava programando aqui nesse trecho do programa chamado Program. E eu disse que isso aqui é uma classe, certo? A Program. Agora a gente vai abordar um pouquinho mais esse detalhe sobre classes. Então vamos lá. Classes. Classe é um dos principais conceitos que a gente precisa entender para poder trabalhar, porque você já percebeu que a gente programa tudo dentro das classes, tá? E o .NET, o C Sharp, mais especificamente na linguagem, assim como o Java, o Python e outras linguagens, permite que a gente trabalhe usar um paradigma de orientação a objetos. Então, a primeira coisa que você precisa entender, falando de orientação a objetos, são as classes, tá? Então, de uma forma bem simples, tá? O que vem a ser as classes? A classe é um local que você vai programar e que ele funciona assim. Tem dois exemplos, dois conceitos para você pegar bem como é que funciona a classe. A primeira é, pensa numa forma para você fazer bolo, ok? Você quer fazer bolos lá, chocolate, fubá, cenoura, enfim, vários sabores diferentes. Quando você faz um bolo, você usa uma forma, você pode ter forma redonda, tem forma quadrada. Vamos dar o exemplo da forma redonda. Então, a partir de uma mesma forma, você consegue criar vários bolos diferentes. O formato dele vai ser o mesmo, o que vai mudar vai ser o recheio, vai ser a cobertura, mas a partir de uma mesma forma, você consegue criar vários bolos. E aí eles têm as suas características lá, mas a base dele é a mesma. A ideia da classe é você programar uma classe que ela vai definir alguma coisa para você do mundo real. Então pode ser um cliente, um usuário, pode ser um carro, se você estiver trabalhando, sei lá, um sistema de mapeamento de DNA de animais. Você pode criar uma classe lá sobre os animais e você vai estar definindo aqui um modelo, ou a gente fala em inglês um template, para criar, por exemplo, carros, para criar pessoas, para criar clientes, para criar um pedido. Então, a classe vai ser um modelinho para a gente poder criar alguma coisa no mundo real, tá bom? E o que são essas coisas no mundo real? Na programação orientada a objeto, é o coração da orientação a objeto, é o que a gente chama de objetos. Então, um objeto ele é a representação de alguma coisa no mundo real
para os nossos sistemas, para as nossas aplicações, nossos apps, ok? Então lembra da forma do bolo. A gente vai criar as formas para poder criar os nossos objetos, fazer os nossos bolos. Uma explicação mais simples para você poder usar, até se você estiver aí fazendo faculdade, tiver que explicar lá o que é orientação um objeto, o que é uma classe, um objeto, você consegue exemplificar usando essa explicação da forma de bolo, tá? Eu já fiz 2 faculdades e geralmente eu usava essa. Escrevi um pouquinho lá sobre essa definição e sempre fui bem nas provas, os professores entenderam bem, então desde que eu vi esse exemplo, eu acho que é bem válido, tá? Ele casa bem legal para você entender o que são as classes. Um outro exemplo, só para a gente fixar bem, tá? Antes da gente começar a fazer, você pensa em casas ou então apartamentos. Para ele poder ser feito, construído, você tem as plantas, certo? Você tem a planta, ou deveria ter a planta, que você utiliza para poder criar o apartamento. Então, a partir de uma planta lá que o arquiteto desenhou, ele tem lá todas as especificações, ele fala para você qual é o tamanho, como é que vai ser a dimensão da minha sala, do banheiro, a disposição que eu vou colocar os quartos, e uma vez que aquela planta foi feita, que ela foi desenhada, você consegue criar várias casas. Então a gente tem, ou então vários apartamentos. A gente tem lá um prédio e eu tenho vários apartamentos. E apesar de ter sido feita a partir de uma única planta, eu consigo criar diferentes apartamentos. Com algumas variações, dependendo do lado do apartamento. Mas se eu tiver lá, por exemplo, 4 apartamentos por andar em um prédio de 10 andares, eu consigo ter lá 40 casas diferentes, 40 apartamentos diferentes, feitos a partir da mesma planta. Então percebe que a ideia é a mesma da forma do bolo? A partir de uma planta, eu consigo fabricar várias casas, vários objetos do tipo casa. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Então já falei muito, já falei bastante sobre o conceito, mas assim, é importante, tá? Entender que isso é a principal coisa. Tem bastante detalhezinho, tá? Na programação orientada a objetos, mas a gente precisa primeiro entender a classe. Classe e fabricar nossos objetos. Então, fica com isso em mente. Lembra da planta, lembra da forma, e bora fazer bolo e bora fazer casa aí, tá bom? Então, no Visual Studio, vamos deixar essa classe do programa aqui, tá bom? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho aqui nessa janela da Solution Explorer. Então, vê se ela está aparecendo para você, ok? Deixa eu até ver aqui no View. Temos algumas opções aqui de janela. Se ela não estiver aparecendo para você, eu vou fechar aqui, tá? Ele vai aparecer em outras janelas, mas suponha que eu não tenha, certo? Eu tenho Properties, mas a Solution Explorer não aparece para mim. Você vem aqui no menu Exibir ou View e você tem essa opção aqui, Solution Explorer. O legal é que ele mostra pra gente também os atalhos, tá? Se você fizer esse Ctrl Alt L, ele exibe pra gente e é importante ela aparecer agora pra gente criar nossas classes, tá? Lembra desse segundo ícone aqui, da setinha que ele esconde, tá? Então estiver aparecendo aqui, basta você clicar e expandir aqui pra gente trabalhar com ele, beleza? Então, bora criar classes. Então, como a gente vai fazer? A gente vai trabalhar no projeto, tá? A solução é o todo, eu posso ter vários projetos na solução. Então, dentro do nosso projeto, trabalhando com objetos, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e a gente vai vir aqui na opção adicionar ou add, tá? Add, e a gente vai vir aqui, New Item. Se você olhar aqui essa lista, ele já tem class aqui embaixo, tá? Já consigo adicionar a classe direto, mas vamos no Add New Item, depois você pode usar aquela opção, porque você vai ver que aqui eu consigo adicionar várias coisas, vários recursos para o nosso projeto, tá? E aí você consegue filtrar aqui por código, coisas relacionadas à data, aí geral tem várias opções aqui e tal, aí tem para banco de dados, a gente vem aqui em código, e os principais que a gente tem aqui são classes e interfaces. Interfaces ou interfaces também é bem importante a gente usar bastante quando você estiver criando seus projetos aí. Mas a gente vai começar hoje com classe, tá? Que a gente já viu a explicação. Então você vai selecionar o class,
E aqui embaixo a gente precisa dar um nome para nossa classe. Esse nome ele tem que ter a ver com o que você está fazendo, com o que você está programando, tá bom? Então a gente vai fazer assim, a gente vai criar uma classe para a criação de clientes. Então nossa aplicação aqui vai tratar com clientes, então eu preciso dar um nome que ele me sugira que eu estou falando sobre cliente. Então o nome mais simples que a gente pode colocar é cliente. Então digite cliente. E no C Sharp, as nossas classes, nossos arquivos, ele tem essa extensão aqui, ó, .cs do C Sharp, ok? Então, uma vez que você deu aqui o nome para sua classe, clica em Add, que ele vai adicionar para a gente a classe no nosso projeto, beleza? Boa, então já criamos nossa primeira classe. Uhul! Vamos lá, então se você olhar aqui, agora a gente tem a Program, e olha só, a Program também tem a extensão CS, tá? C Sharp. Então se eu clicar duas vezes em Program, a gente mostra aqui a classe Programa. Se a gente clicar duas vezes em Cliente, ele exibe para a gente a nossa classe Cliente. Maravilha. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeira coisa, antes do class, a gente vai adicionar uma palavrinha-chave que chama Public, tá bom? Esse Public ele serve, depois a gente vai ver tem vários tipos, tá? São tipos de visualizadores, tá? A gente tem privado, tem público, tem outros também. Mas a gente, por enquanto, vai usar o public, que ele vai dizer assim, essa minha classe cliente, para eu poder usar ela em todo o local do meu código, eu preciso que as outras classes consigam enxergar ela, consigam utilizá-la. Para poder ver, deixar como pública. A visualização dela, visibilidade, é pública, tá? A palavra é visibilidade, beleza. Ok, então a classe ela tem a sua estrutura, o nome class, essa palavrinha-chave, identifica que eu estou trabalhando com uma classe e ela tem o nome cliente. Simples assim. Legal. E aí, o que eu vou programar aqui nessa classe? Eu vou usar basicamente, programo duas coisas aqui, tá? Eu digo o que a minha classe tem e o que a minha classe faz, tá? Então quando eu falo, vamos ver primeiro o que a minha classe tem, eu consigo dizer para ela o que a minha classe ela tem de características. Então, se eu estivesse falando de um carro, eu poderia falar qual é o modelo do meu carro, qual é o ano, qual é a cor. E falando de cliente, a gente tem N informações que a gente pode inserir aqui, tá? Então, cada uma dessas informações que caracterizam um cliente, a gente chama de propriedade, ou atributo também, tá? A gente vai usar o termo propriedade aqui, tá? Mas atributo também é válido. Então, a primeira coisa, um cliente ele tem nome, então a gente vai dar um nome para ele. Então você pode escrever aqui, ó, em maiúsculo nome, mas para a gente criar uma propriedade, a gente precisa colocar assim, ó. A gente vai colocar o public, tá? Para que essa propriedade possa ser enxergada quando a gente for utilizar a pública. E ela tem que ter um tipo de dado igual variável, como se fosse variáveis, tá? Só que a gente chama de propriedade. A ideia é a mesma. Em um nome, ele é um texto que a gente precisa inserir, certo? André não é um número, nem é aquele booleano verdadeiro ou falso. Então a gente coloca string aqui, tá? String e o nosso nome. Então aqui a gente está definindo a nossa propriedade nome. E aí depois eu complemento ela assim, ó. Você vai abrir e fechar chaves. E aqui a gente vai colocar duas palavrinhas-chave aqui, ó, que chama get, ponto e vírgula, e o set. Beleza? É isso. Nossa classe cliente, ela tem uma característica, ela tem uma propriedade dela. Ela tem um nome. Então, quando eu for criar meus clientes, eu vou dar nome para eles. E eu coloquei aqui o getSet. Para que serve isso? O set, ele me ajuda, na hora como eu estiver criando meus clientes, ele permite com que eu dê um nome para essa propriedade de nome. Eu consigo atribuir um valor para ela, tá? Atribuir uma string. E o get, por sua vez, ele permite que eu retorne esse valor. Ah, quero saber qual que é o nome do meu cliente 1, do meu cliente X, meu cliente N. O get ele faz com que eu consiga acessar esse nome, tá? A gente vai ver na prática eles funcionando.
Mas antes disso, vamos criar mais duas propriedades para o nosso cliente, tá bom? Então vamos lá. Aqui embaixo, a gente vai dar um Enter para ir na linha de baixo. E a gente vai digitar a estrutura ao mesmo, só que a gente vai fazer assim, ó. Você vai digitar prop de propriedade e a gente vai digitar duas vezes o tab, ó. É o que ele cria pra gente, uma propriedade já, a estrutura. Isso aqui é um recurso da IDE, né, do Visual Studio. A gente consegue ganhar tempo, não tem que digitar tudo. Igualzinho a gente fez com o console write. Lembra que a gente usava lá o CW e ele completava pra gente? A ideia é a mesma, tá bom? Toma mais uma aguinha aqui. Beleza. Então agora a gente vai criar aqui, ó. O tipo de dado também vai ser string, não vai ser um inteiro, tá? Então a gente digita string. E a nossa segunda propriedade vai ser um e-mail. Ok? Nome e e-mail. Beleza. E para finalizar, você pode usar o prop de novo. Então você pode copiar e colar também, tá? Vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos copiar e colar esse e-mail. E a gente vai alterar aqui para fone ou telefone. Vou colocar fone para ficar menorzinho o nome, tá? Então aqui eu tenho, ó, o meu cliente, ele possui nome, e-mail e telefone. É isso por enquanto, tá? Beleza, minha classe cliente está pronta. Então eu criei um modelo, um template, uma forma ou uma planta para poder criar clientes. E agora como é que eu faço para ter clientes de fato? Eu não tenho o cliente João ainda, eu só criei o template. Eu quero criar agora os meus objetos, que vão ser de fato a representação dos meus clientes. Então vamos testar isso. Clique aqui em Program para ele vir aqui. Muito bem, principal. Vamos apagar esse Hello World aqui, essa linha. Vamos programar aqui, ó. Agora a gente vai usar nossas classes. Então, o nome dela é cliente. Então você vai digitar cliente e repare que ele já apareceu aqui pra gente, né? Ó. Beleza. Cliente. Tem algumas formas, tá, da gente criar. A gente vai ver uma, depois a gente vai vendo as outras. Então a gente vai chamar esse cliente de assim, ó, cliente 1. Vai ser nosso primeiro cliente. Beleza? Ponto e vírgula. Então tá aqui, ó. Se você prestar atenção, a forma da gente criar um cliente é bem parecida com a forma que a gente criava variáveis, ó. Quando a gente criava uma variável x. Lembra? Como é que eu fazia? Eu tinha um tipo de dados e o nome da minha variável. Aqui eu estou criando também uma variável. Eu tenho o tipo de dado e o nome. A diferença é que esse tipo de dado fomos nós que criamos. Nós que criamos essa classe cliente. E como é que eu leio esse código, tá? Eu falo assim, a minha variável, o meu objeto cliente 1, ele é do tipo cliente, beleza? Então essa primeira parte é a declaração. Uma coisa que a gente vai ver também que você vai usar na programação é isso daqui, ó. Se você colocar barra, vai ficar verdinho. Aqui a gente consegue adicionar comentários, ó, no código. Isso não faz parte, tá, do código. Ele não vai apontar um erro, mas você consegue incluir para você fazer comentários, colocar lá sugestões, coisas para fazer, para acertar, ou para você saber o que está fazendo aquele trecho do código. Então aqui a gente vai colocar um comentário só para explicar o que está acontecendo nessa linha 10 aqui. A gente vai colocar assim, ó, eu estou criando um objeto cliente, ok? Então aqui eu criei minha variável, o meu objeto cliente. Agora como é que eu uso isso? Para usar o meu cliente, meu objeto, eu preciso digitar lá cliente 1 e eu vou colocar assim, ó, igual, e vai ter uma palavrinha-chave que a gente vai usar bastante, que chama new. O que esse new faz? Ele faz com que eu crie, na verdade eu já criei, o termo é instanciar. Eu vou instanciar um cliente, tá?
Então dito aqui o cliente de novo e coloco um ponto e vírgula para fechar o comando. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou colocar no comentário. Estou instanciando um objeto cliente. Opa, cliente não, né? Cliente. Então aqui eu crio meu objeto e aqui eu instancio. O que é esse instanciar? Eu estou alocando. Lembra que a gente falava de variável? Que eu aloco um local num pedacinho da memória para colocar minha variável inteiro, minha variável de texto, minha variável booleano. É a mesma coisa. Aqui eu estou dizendo, criei um objeto, só que eu não estou usando ele ainda. Para eu poder utilizar, eu preciso instanciar, alocar ele na memória. Então, quando eu instancio, através dessa palavra-chave new, eu crio um cliente e eu consigo usar ele. Tá bom? E como é que eu uso? A gente vai digitar aqui, ó, cliente 1, ponto. E lembra que a gente tinha lá as propriedades que a gente criou? Ó, ele já está aparecendo pra gente. Ó, vamos colocar nome. E agora eu consigo dar um valor para ele, ó, colocando igual. Vamos digitar aqui, ó, André. Se você quiser, pode colocar o seu nome, tá bom? Então, nessa linha, eu estou atribuindo um valor texto para minha variável ou minha propriedade, que é do tipo texto. E a gente vai fazer a mesma coisa agora com o e-mail, tá? Cliente 1.email igual e é texto. Então, vou colocar lá André, por exemplo, Leão, e eu vou inventar um e-mail aqui, tá? Não é meu e-mail esse, tá, gente? Não adianta querer mandar e-mail aqui que não vai chegar, não é esse. Então, andré.leão@gmail.com. E por fim, vamos criar o telefone. Estamos terminando já, tá? O vídeo ficou um pouquinho maior, mas é porque a gente precisou explicar o conceito primeiro, né? Mas vamos lá. Então, vou colocar um DDD aqui, inventar um número qualquer. 1, 2, 3, 3, 4, 4. Beleza. Então aqui eu criei meu objeto. Beleza? Vamos ver isso executando? Então, vamos marcar um breakpoint aqui em cliente 1 com F9. Aqui no comecinho, vai, ó, na linha da chave do início, tá? E vamos executar. Pode digitar um F10 ou F5, que ele vai cair aqui pra gente. Beleza. Então vamos lá, a gente vai depurando o código, debugando ele usando o F10. Então olha só, ele executou, ele cai aqui, ele já executou essa linha, cliente 1. Se você deixar o mouse em cima, você vê que o valor dele está como nulo. Ó. Eu criei um objeto, ele entende, ó, que é um cliente, vamos expandir aqui um pouquinho. E ele fala aqui, opa, beleza. Ele fala que o nome da variável é cliente 1 e o tipo dela, ó, é o nome do nosso projeto, ponto cliente. Então é o tipo cliente. E o valor está como nulo. Agora vamos instanciar. Executando essa linha, olha só, o cliente não está mais nulo. Olha o valor dele. Ó. Ele está como um objeto. E aí dentro dele eu tenho minhas propriedades que estão como nula, né? E a gente vai setar cada uma delas. Ó. F10, nome. Ó, já apareceu, tá vendo? E-mail e telefone. Aí ele preencheu tudo bonitinho. Antes de encerrar aqui o código, vamos levar um mouse aqui, ó, no cliente 1. Olha lá. Agora ele não está mais nulo. E se eu vir nessa setinha, eu consigo ver os valores dele. Olha que legal. Então a gente criou nosso objeto cliente. Nosso cliente 1. Então a gente consegue agora, a partir da mesma classe, criar vários clientes, tá? Então na próxima aula a gente vai trabalhar mais um pouquinho em cima dessa classe cliente. A gente vai criar mais alguns objetos cliente. E a gente vai usar isso depois na nossa aplicação aqui, nosso sistema. Beleza? Então, revisa lá depois, vê de novo a explicação do que é uma classe, do que é um objeto, e a gente vai continuar na próxima aula. Beleza? Muito obrigado, eu vou parar aqui. Tenha um ótimo dia e a gente se vê na próxima aula. Beleza? Até mais.